Você já sentou na frente do computador para produzir um conteúdo e simplesmente não sabia o que fazer? Bem frustrante, não é? Mas calma que hoje seus problemas acabaram. Depois de anos criando conteúdo para a internet, eu desenvolvi e descobri técnicas que me fizeram nunca mais ficar sem saber o que postar em meus perfis. Quer saber quais são elas? Pois então fica comigo até o final desse vídeo que depois da vinheta eu te conto. E aí, criador e criadora, para você que não me conhece, eu me chamo Wellington Gomes, sou especialista em criação de conteúdo para as redes sociais. Estou aqui para ajudar você aí a ter resultados no digital com estratégia e criatividade. E indo direto ao assunto, a primeira coisa que você pode fazer, para evitar esse bloqueio criativo na hora de ter ideias de conteúdo é investir em uma linha editorial. Mas o que é isso, explicando de maneira bem simples, uma linha editorial é uma ferramenta da sua produção de conteúdo, vamos chamar assim, que tem o intuito de delimitar os assuntos que você aborda em seu perfil. Se o seu perfil tem um nicho, por exemplo, culinária, dentro desse segmento, como você sabe, tem diversos assuntos que você pode falar sobre, que você pode abordar, como, temperos, dicas de culinária, alimentos, panelas, receitas únicas, curiosidades sobre a área da culinária, sobre alimentos e tudo mais. Enfim, são uma infinidade de assuntos que você pode abordar. E a linha editorial tem o objetivo de meio que botar um filtro nisso tudo, para você abordar assuntos específicos e não tentar falar sobre tudo ao mesmo tempo. Na minha área de atuação, por exemplo, que é criação de conteúdo na internet, podemos dividir a minha linha editorial em 5 pontos: redes sociais, criação de conteúdo, marketing digital, design gráfico e edição de vídeo. É claro que podem haver muitos outros tópicos, mas vamos trabalhar com esses 5 só para você ir entendendo o assunto. Dentro de cada um desses tópicos aqui, tem outros micro assuntos, que é justamente o que você irá falar em seu perfil. Com ela você tem um direcionamento muito melhor sobre o que você vai abordar e não fica perdido, pensando, meu Deus, o que eu falo agora? O que eu trago para minha audiência? Que tipo de conteúdo eu produzo? Não, você já tem pelo menos um norte ali de qual caminho seguir, em um desses pontos, em um desses tópicos. E eu já queria aproveitar também para deixar uma tarefa para você. Deixa aqui nos comentários uma breve linha editorial, ou completa se você quiser, do seu nicho, do nicho do seu perfil, para eu saber que você entendeu. E qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, fala aí também que eu vou te ajudar. A segunda coisa que eu faço para ter ideias de conteúdo é buscar referências constantemente. Todo santo dia eu tiro um tempinho da minha rotina para buscar referência, inspiração nos conteúdos de outras pessoas. Eu entro no Instagram, por exemplo, abro o Reels se eu tô querendo, ideias de Reels, e vou rolando para baixo, só consumindo, alimentando meu cérebro com ideias. Pois nosso cérebro trabalha assim, cara. Dificilmente ele é bom tendo ideias por conta própria. Ele precisa de inspiração, ele precisa estar inspirado para poder funcionar direito. Inclusive lá nos meus stories eu tenho até um quadro, chamado Inspiração Criativa, que toda manhã praticamente eu compartilho um material lá para você se inspirar também, justamente fruto disso que eu faço, de buscar inspiração diariamente. Se você quer ter acesso a esses materiais, de forma completamente gratuita, é só me seguir lá no Instagram que direto eu posto lá nos stories. E dentro dessa dica ainda, de buscar inspiração constantemente, de sempre estar alimentando o seu cérebro com ideias, uma coisa que eu recomendo você fazer é buscar inspiração em conteúdos estrangeiros, de outros países, em outras línguas, pois fazendo isso você tem um leque de ideias muito maior. E uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro é que se inspirar é diferente de copiar, ok? Nunca roube a ideia de outra pessoa, apenas se inspire nisso. Mas ok, sabemos que buscar referência, e coletando ideias nem sempre é tão eficiente, uma vez que na maioria dos casos você acaba se esquecendo, dessas ideias. E é aí que entra o seu banco de ideias. O banco de ideias é basicamente um lugar onde você irá reunir em um lugar só, todas essas ideias que você for juntando, ao longo dessas suas buscas, de referência, de inspiração, de ideias e etc. Você vai pegar, por exemplo, o link dessas postagens ou imagens, ou baixar mesmo esses vídeos e reunir tudo em um lugar só para você conferir, revisar sempre que você precisar, sempre que você tiver com um bloqueio criativo, E onde você pode fazer isso? Eu, particularmente, costumo fazer em 2 lugares. No Notion, que é uma plataforma que eu já falei muito aqui dela pra vocês, que é o lugar onde eu organizo toda a minha produção de conteúdo. Lá eu crio uma pastinha, com o nome Banco de Ideias e vou jogando lá o link das postagens, de imagens, de vídeos que eu for achando aí pela internet que chamou minha atenção, justamente para eu revisar depois. Ou quando eu tô buscando praticidade, eu transfiro esse banco de ideias pro Instagram também.
lá no botãozinho de salvar, né, uma postagem, muitas pessoas não sabem, mas tem como você criar pastas para esses posts, né, que você salva durante o dia. Então o que eu faço é o seguinte: eu crio diversas pastas lá dentro do Instagram, né, nessa aba de posts salvos, com nome, sei lá, referências de introdução, referências de estratégias, referências de introdução, referências de, sei lá, edição de vídeo, referências de design gráfico. Eu crio essas pastinhas. Toda vez que eu estiver navegando pelo Instagram e eu achar uma postagem que chamou minha atenção, referente a alguma dessas áreas, né, eu jogo lá nessa pasta, eu vou juntando lá e eu vou montando esse arsenal, né, de ideias que eu posso conferir sempre que eu precisar. Mas antes de irmos pro próximo conselho, só gostaria de pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo, né, se você tá gostando dele, se ele tá te ajudando, e te pedir também para se inscrever aí no canal, né, se você quer receber mais vídeos como esse, e ativa o sininho também, pois toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo na hora. E ok, a próxima coisa que você pode fazer para sempre manter, né, o seu estoque de ideias de conteúdo cheio é ficar atento nos temas em alta, nos assuntos em alta, né, que ocorrem aí, que rolam pela internet. Todo dia praticamente acontece coisa no digital, né, envolvendo fofocas, famosos, polêmicas, enfim. E se você ficar de olho nisso, você tem um prato cheio de conteúdo na sua mão. Mas não só isso, conteúdos com alta chance de viralizar também, uma vez que você está falando de um assunto em alta. Ou seja, tem muita gente falando sobre aquilo e querendo saber sobre aquilo. Mas fique atento que você não vai apenas falar, né, sobre esses assuntos. Você tem que encontrar alguma maneira de relacionar, né, esse assunto em alta com o nicho do seu perfil, com o seu nicho. Em época de BBB, por exemplo, o que a gente mais vê aí na internet é conteúdos falando sobre isso, dos mais variados tipos. A próxima coisa que você pode fazer é ouvir a sua audiência. Esse é um erro bastante comum que eu vejo pessoas fazendo por aí, né? Principalmente a galera que tá começando, de não ouvir a audiência, cara. Ouvir o público, o que ele tem a dizer sobre o que você produz. Muitas pessoas criam conteúdo tentando agradar apenas a si mesmo, né? Pensando apenas no seu próprio umbigo, por assim dizer. Mas não deve ser assim, cara. Lembre-se que você não produz conteúdo para si mesmo. Você produz conteúdo para outras pessoas. Então, as suas opiniões definitivamente não devem ser ignoradas. E para coletar, né, digamos assim, esse feedback do seu público, você pode fazer duas coisas, as principais, né? A primeira é perguntar diretamente para ele o que eles gostariam de consumir, né? Ou sei lá, algum post que eles já viram no seu perfil e que gostaram, ou apenas olhar os comentários, né, das suas publicações. Pois muitas vezes as pessoas deixam esse feedback lá. Então você tem que ficar de olho. Se você soltou um vídeo, por exemplo, no seu perfil e alguém foi lá e comentou: cara, que legal esse vídeo, velho, me ajudou bastante. Você já tem em mente que aquele vídeo é bom, cara, que agradou o público de alguma forma. Então você só deve ir tomando nota disso. Agora, já imaginou ter alguém para te dar ideias de conteúdos que trabalha 24 horas por dia e sem precisar ser pago por isso? Então, essa pessoa já existe. Mas, bom, não é uma pessoa exatamente, mas podemos dizer que funciona como uma, que é o ChatGPT. Sim, isso mesmo. E eu sei que esse é um assunto polêmico, que muitas pessoas não gostam do ChatGPT, que tem um repúdio, que tem ódio físico mesmo dele. Mas calma, cara, se você souber, né, utilizar essa inteligência artificial, né, direitinho, de maneira legal, de maneira que te agrade, ela pode ser um excelente ajudante. Você dá lá o seu comando inicial, né, o seu planejamento inicial de conteúdo, e ele vai te dar ideias sobre isso, cara. A quantidade que você quiser, como você quiser, enfim. Lembre-se que o problema não está na inteligência artificial em si, mas sim em como você utiliza ela. Eu, por exemplo, sempre levo um lema comigo, que ok, eu utilizo inteligência artificial na minha criação de conteúdo, né, para me ajudar e tudo mais, mas eu sempre tomo cuidado para fazer ela trabalhar comigo e não para mim. Mas se você já fez de tudo para ter ideias de conteúdo e mesmo assim ainda não conseguiu, você simplesmente não sabe ainda o que postar no seu perfil, bem, agora é a hora de você apelar para os 3 R's da criação de conteúdo, que são reciclar, recriar e redimensionar. Em reciclar, você vai literalmente trazer de volta, né, repostar uma publicação que você já fez em seu perfil, de preferência uma publicação bastante antiga. Pois primeiro que muitas vezes as pessoas já esqueceram, né, dessa publicação, e segundo que o público é rotativo, cara. A todo momento tá chegando pessoa nova em seu perfil e muitas nem viram essa publicação, então não tem problema em trazer ela de volta. E em recriar, você vai fazer basicamente a mesma coisa que em reciclar, porém aqui você vai trazer uma nova roupagem para esse conteúdo. Você não vai apenas repostar ele, você vai alterar algumas coisas e aí sim botar, né, em público. E nisso você pode atualizar o design gráfico, por exemplo, dessa publicação, a edição de vídeo, a legenda. Você pode acrescentar, né, conteúdo ou remover, se você preferir. Enfim, você vai mexer em alguma coisinha e trazer de volta para o seu perfil. E por fim,
redimensionar, onde aqui você vai novamente reutilizar, né, um conteúdo já postado no seu perfil, porém aqui você vai trazer ele, né, de volta em um novo formato. Se antes você trouxe esse conteúdo em formato carrossel, agora você vai trazer em vídeo. Se antes foi no formato post mesmo, né, de card único, agora você vai postar nos stories, por exemplo. Enfim, você vai adaptando e repostando. Digamos que os 3 R's da criação de conteúdo é aquela sua carta na manga que você não vai utilizar sempre, mas tá lá disponível para você. Mas agora eu queria saber de você aí. Você tem mais alguma dica ou conselho, né, para complementar esse vídeo aqui, que também possa ajudar outras pessoas a ter ideia de conteúdo, né? Se sim, deixa aí nos comentários, né, que eu tenho certeza que tem muita gente que precisa disso. Aqui no lado vai estar aparecendo mais um vídeo meu que eu recomendo muito você assistir e até a próxima.